Deus seja louvado, né, irmãos? Graças a Deus, né? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor, crendo que Deus tem grandes coisas a falar conosco ainda neste dia, né? Se prepare aí, porque grandes coisas o Senhor tem para entregar a você esta manhã ainda. Você crê nisso? Eu creio, para a glória do nosso Deus, né? Então, irmãos, vamos ler agora o trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo número 20, a partir do versículo 1, aonde o Senhor diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, e que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti. Na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua posteridade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio a Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, os filhos de Asaf. Jaziel disse: Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo nem se assustem por causa desta multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no vale, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas, os filhos dos coatitas e coraitas, e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Texto longo, né, irmãos? Mas vamos orar ao Senhor agora e vamos pedir a Deus que fale conosco neste momento, nesse instante, para a glória dele, somente para a glória dele. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Lavassuriandaricanda, Lavassuricanda, Laia, Sereviclaias. Tu és Deus forte, Senhor, soberano, poderoso, fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és aquele que dá alegria e dá paz, Senhor.
Eu rogo a Ti neste dia, Senhor, dá alegria e paz ao Teu povo, Senhor. Alegra, Senhor, a Tua igreja com o poder da Tua palavra, Senhor. Alegra, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor, Deus forte, Deus poderoso, Deus santo, Deus misericordioso, Deus que fala conosco, Lamassuri, Ambaricamba, Lamassuri, Candaiaceias, Deus que fala a Tua igreja, Altíssimo Deus. Revela-te então a este povo, Senhor. Revela-te, Senhor, da glória, Pai, a Tua igreja, aquele, Senhor, que foi conduzido por Ti para ouvir esta mensagem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me usa agora no poder do Teu Espírito Santo. Tu tens poder para fazer esta obra, Senhor. Tu tens poder para falar aos meus ouvidos, Altíssimo. Tu tens poder, Senhor, para mudar a minha mente agora, Senhor. Tu tens poder, Senhor, da glória para mover os meus lábios, Senhor. Tocar nas minhas emoções, Senhor, de toda a terra, Pai, e arrancar, Senhor, aquilo que não vem de Ti, mas, Senhor da glória, Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja manifesta agora, Senhor, para edificar, para curar, para libertar, Senhor. Papai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, meu Senhor. Oh Deus, me usa agora no poder do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu santo nome. Somente para a glória de Deus, somente para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vemos aqui uma história interessante, né? Uma história de uma aflição que um rei de Israel estava passando, né? Rei de Judá, na verdade, né? Josafá estava ali, né, reinando sobre Judá, e Josafá era um homem temente a Deus, um homem chamado por Deus para esta obra, levantado por Deus para ali estar agindo segundo o coração dele. E a Bíblia diz que 3 reis, né? 3 reis se levantaram e colocaram ali o intento de invadirem ali, né? Invadirem Jerusalém e conquistarem ali, destruírem a cidade santa e conquistarem ali, né? Tudo aquilo que, né, o povo de Israel tinha, o povo de Judá tinha, né? De bens preciosos. E possivelmente iriam também aniquilar aquela nação, iriam aniquilar as pessoas que ali moravam, né? E esses 3 reis se levantaram e foram guerrear contra ali Judá, contra Josafá. E eis que veio ali um mensageiro, uma pessoa que tinha avistado esse ajuntamento de reis, né? Já estavam ali a cerca de 50 quilômetros de distância ali de Jerusalém, e, né, essa pessoa veio dizer: olha, eles estão vindo, estão se levantando, estão próximos, 50 quilômetros apenas aqui de Judá, para poderem ali guerrear contra o povo de Israel. E olha, irmãos, né, não é uma batalha fácil, né? 3 reis, 3 reinos, né? 3 ali, né, cidades, 3 regiões, melhor dizendo, juntando os seus exércitos, se colocando diante de Josafá, rei de Judá, para ali guerrear contra ele, né? E nós sabemos, irmãos, sabe, que as nossas vidas elas são parecidas com a história do povo de Israel. A nossa vida, ela passa por situações, né, por problemas, por dificuldades, né, que estão relatadas na Bíblia e são ali, né, representadas pelas lutas, pelas batalhas ali que o povo de Israel passou. E nós, na nossa vida, né, passamos por situações muito parecidas, né, com aquilo que Israel passa. É óbvio que talvez você fale assim: bom, pastor, eu nunca fui numa guerra, como é que o senhor está falando aí que eu passo situação parecida? Não é nesse enfoque que nós estamos falando. Nós estamos
falando e exemplificando agora em relação a esse texto bíblico da aflição de Josafá. Uma luta iminente, sabe? Um inimigo feroz, um inimigo que, né, subjugaria ali a nação de Judá, né, de forma muito fácil, pelo número de soldados que eles tinham ali, pela distância que eles já estavam ali, também de Jerusalém. Então era uma situação muito difícil para Josafá, e eu sei que na sua vida você vai passar por situações difíceis também. Eu sei que você vai passar por aflições, e Deus absolutamente nunca nos prometeu que nós não passaríamos por aflições. Deus nunca nos prometeu que nós não passaríamos por momentos difíceis na nossa vida, mas o Senhor Deus, Ele prometeu estar conosco. O Senhor Deus prometeu, né? Quando passares pelas águas, ela não te submergirá. Quando passares pelo fogo, ela não te queimarás, né? Então, irmãos, Deus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos protegendo, nos guardando, nos acompanhando e fazendo com que nós avancemos, né, no nosso dia a dia, que nós estejamos a cada dia avançando, né, nesse mundo tenebroso, né, avançando, né, em relação àquilo que nós devemos conquistar. Você é um conquistador. Assim como Josafá era um conquistador, assim como Josué era o maior, Josué foi o maior conquistador, né, citado na Bíblia, né? Josué conquistou toda a nação de Israel para o povo de Israel, não é verdade, né? Depois que Moisés morreu, Josué foi ali convocado por Deus para executar essa obra de conquista, né? Expulsou as nações que habitavam ali nas cidades, né, pelas quais Deus havia dado ali ao povo judeu, o povo de Israel, né? Então Josué foi esse conquistador, e você também deve ser esse conquistador. E quando você não puder guerrear, né, e quando você estiver num momento muito difícil da sua luta, vem o Senhor para fazer e exercer um papel que talvez você nem imagine, que talvez você nem, né, consiga pensar naquilo que Deus pode fazer para que você seja vitorioso. E o nosso Deus deseja que você seja vitorioso. Nosso Deus deseja que você seja uma pessoa, né, próspera nos seus dias, que você tenha uma família abençoada, que você tenha, né, uma vida de paz, uma vida de alegria, independentemente das lutas. Independentemente das lutas, o desejo de Deus é que você seja vitorioso, que você vença todas as lutas que apareçam à sua frente, por causa do poder de Deus que está sobre a sua vida, por causa da presença de Deus que está sobre a sua vida, né? E em determinados momentos, irmãos, vamos precisar da ajuda de Deus. Em determinados momentos nós vamos precisar, né, que Deus faça uma obra sobrenatural para que nós consigamos avançar e conquistar, né? Eu não vou dizer, né, para você que você, né, na sua vida você não vai ter que lutar, que na sua vida você não vai ter ali que se esforçar. Não, mas muito pelo contrário, eu vou dizer para você que você deve fazer desta forma, para que Deus possa fazer ali o impossível para você, para que você possa conquistar. Você se lembra de Josué conquistando a primeira cidade, né, que Deus havia dado, entregue na mão dele, Jericó? Você lembra como aconteceu? Josué atravessou o Rio Jordão a seco, para que ele pudesse chegar próximo de Jericó. Jericó ficava separado ali do povo de Israel, que se amontoava já próximo a Jericó. O Rio Jordão separava e impedia que o povo pudesse se chegar até Jericó. E o Senhor ali, né, mandou o rio parar. O Senhor mandou o rio ali, né, parar de correr, né, como se fosse ali uma barreira, né, e Josué, juntamente com o povo de Israel, atravessou a seco e se achegou às portas de Jericó para conquistar Jericó, né? E depois você conhece a história, né? A história é maravilhosa, a história é bíblica, que todas as crianças aprendem, né? Josué deu 7 voltas na cidade e Josué deu 7 voltas na cidade durante 7 dias, mas no 7º dia ele deu 7 voltas. E na 7ª volta, né,
As trombetas tocaram e a muralha caiu, e o povo gritou, né? E as muralhas caíram, e o povo de Israel pôde ali avançar e conquistar Jericó, que tinham muros intransponíveis. Era impossível destruir as muralhas de Jericó. Impossível para o homem. Impossível. Você está me ouvindo? Impossível, porque as muralhas tinham 3 metros de espessura. Casas eram construídas sobre a muralha. Era impossível. Impossível. Carros, né? Carroças passavam em cima da muralha, né? Então, irmãos, o impossível Deus faz. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Aquilo que você está impedido de fazer, Deus faz. Confie no Senhor teu Deus. Confie naquele que está ao teu lado. Confie naquele que pode executar qualquer coisa. Confie naquele que não te abandonará jamais, né? Deus não te abandonará jamais. Ele tem poder para executar qualquer coisa. Os propósitos de Deus sempre serão atingidos. E você tem que estar ali atento aos propósitos de Deus para que você possa ser edificado e conquiste as coisas santas na sua vida, para que você possa alcançar a bênção de Deus, né? Aí talvez você pense assim, mas pastor, eu não tenho sido tão vitorioso assim, né? Talvez você tenha falado isso, algumas vitórias aconteceram, tal, mas nem sempre, né, a gente consegue a vitória, né? Talvez você esteja falando isso, né, falando, que bom se fosse assim. Talvez você esteja falando isso agora, que bom se fosse assim, né? Mas eu vou dizer para você que deveria ser sempre assim. E muitas vezes, ou melhor dizendo, algumas vezes não acontece, que nós estamos colhendo frutos, né, de uma plantação podre que nós fizemos no passado. Algumas vezes você não é o vitorioso que Deus deseja que você seja, porque você está dando cabeçada, porque você não está sendo prudente, porque você está sendo infiel, porque você quer agir segundo, né, as suas emoções e o seu coração, e você tem deixado de lado a vontade de Deus. Talvez você esteja deixando de fazer a vontade de Deus, irmãos, e não fazer a vontade de Deus é pecado também. Talvez você esteja pensando assim, mas pastor, eu vou na igreja, mas pastor, eu creio em Deus, sabe? E eu sou uma pessoa, né, pecadora mesmo, mas eu me arrependo. E talvez você esteja faltando você fazer aquilo que Deus deseja. Deus está te cobrando, que deseja algo de você. Deus está falando para você que você precisa mudar determinada situação e você não está obedecendo. Deus talvez esteja falando que Ele deseja que você esteja o servindo com mais dedicação, que você esteja o servindo, né, com um esforço maior do que você tem feito. Talvez Deus esteja falando para você, olha, eu tenho te falado e você tem ouvido, só que você não tem, né, atendido a minha voz. E aí, irmãos, sabe, o inimigo vem. E aí o inimigo vem e ele tenta destruir, ele vem para roubar, matar e destruir. O inimigo vem para tentar arrancar de você aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é Deus. Que é Deus agindo em você, que é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. E aí você já não tem unção, e aí você já não tem mais inspiração divina, e aí você já não tem mais motivação, você não tem mais força de vontade, e aí ele já destruiu completamente a tua vida, né? O inimigo já veio e destruiu. Talvez você esteja pensando assim, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Deveria ser assim mesmo. Sabe, o problema é que as pessoas estão dando legalidade às trevas. O problema é que as pessoas estão dando ali oportunidade ao diabo para agir, estão conseguindo destruir, né? Estão conseguindo destruir a vida espiritual, estão conseguindo destruir a unção que um dia Deus deu, estão aniquilando e tirando a motivação das pessoas em servirem a Deus. Sabe, irmãos, isso é terrível, isso é uma obra satânica. Talvez você não tenha percebido isso, mas isso é uma obra satânica. Você que está desmotivado aí por algum motivo, né, entenda que, né, esta é uma obra satânica, porque Deus nos motiva, porque Deus nos exorta, né? Se você está desmotivadão aí, largadão aí, né, espiritualmente falando,
esta é uma obra satânica e talvez você não tenha percebido ainda. Né? O teu inimigo está te atacando, o teu inimigo está te destruindo e você está aí. Né? Então se levante hoje. Perceba a vontade de Deus e dê ouvidos ao Senhor, porque Deus tem falado. Né? Dê ouvidos ao Senhor, porque Deus tem ministrado. E se você não tem agido assim, né? Com certeza o teu inimigo, né? Terá muita força contra você, porque o poder de Deus irá aguardar com que você esteja se apresentando diante dele como ele deseja, para que você possa ser abençoado, né? E nas diversas situações da nossa vida, irmãos, você que é fiel, você que está ali, né, querendo realmente, se esforçando, estando na presença do Senhor, né? A postura que, né, Josafá teve aqui, foi uma postura que nós devemos ter, irmãos. Né? Josafá viu aquilo tudo que estava acontecendo e ele correu para o Senhor, ele correu para falar com Deus. Me lembra muito o rei Ezequias, né, quando Senaqueribe ali estava para invadir ali Jerusalém também, né, e aconteceu a mesma coisa, irmãos, e Rabsaque, general de Senaqueribe, falou palavras terríveis contra Israel e contra também ali Deus. E o que escreveu uma carta, né, para ali o rei Ezequias. E o que Ezequias fez, irmãos? Correu para o Senhor, levou a carta lá para o templo, né? Se vestiu de pano de saco, se deitou nas cinzas, estendeu a carta lá e falou: ó Senhor, olha o que ele está falando de ti, olha o que ele está falando de ti aqui, Senhor. E Josafá fez a mesma coisa. Então, olha só, irmãos, eu queria te lembrar que os teus sentimentos são sentimentos naturais, como o de Josafá. Josafá era um homem de Deus, que confiava em Deus, mas a Bíblia diz assim: Josafá teve medo. Você pode ter medo. Você ter medo não significa que você não tenha fé. Você sentir assim aflições não significa que você tenha fé. Você não tenha fé. O que é necessário, que você tem que efetivamente entender é que a tua reação em relação aos teus sentimentos é que devem ser, né, reações positivas que demonstrem a sua fé. Você está me entendendo? Eu vou falar de novo. Os teus sentimentos são sentimentos naturais. O homem sente medo, o homem sente angústia, tristeza, alegria. O homem sente muitas vezes opressão, o homem sente, né, muitas vezes paz. Né? E a tua reação em relação a cada sentimento, a cada emoção que você exala, é o que vai demonstrar a sua fé. Não é o teu sentimento, mas é a reação em relação ao sentimento. Né? Então, né, não ache quando você tem medo, você está tendo pouca fé. Né? Simplesmente atue em relação a esse medo para que Deus possa agir, né? Para que Deus possa fazer e esse medo saia. Porque quando Deus fala assim, eu vou te ajudar, né? O medo vai sair, entendeu? Quando Deus fala assim, eu estou contigo aí, pode ir sim que eu vou te dar a vitória, o medo vai sair. E tem que ser assim, porque a tua fé vai fazer com que o seu sentimento mude. Você está me entendendo? Você está me compreendendo? O teu sentimento vai mudar, porque a tua fé vai fazer o teu sentimento mudar. Quando Deus, né, se revelar a você num momento de angústia e de tristeza. Está vivendo um momento de tristeza e angústia aí? Você tem agido certo? Você está fazendo como Josafá fez? Você está fazendo como o rei Ezequias fez? Né? O que Ezequias fez? Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Muitas vezes, irmãos, as aflições estão destruindo o povo de Deus, estão ali aniquilando o povo de Deus, porque o povo de Deus não sabe agir. Porque o povo de Deus não sabe,
executar ali aquilo que ele deve fazer para vir a vitória. Muito pelo contrário, ele mergulha no seu problema, ele mergulha na sua angústia, ele mergulha na sua tristeza, né? E aí fica desanimadão, lá, largadão, e aí vem o inimigo e o quê? Né? O inimigo vem e faz a festa, né? Porque ao invés da pessoa ter uma postura de se chegar até o Senhor, de correr para o Senhor, né, para clamar a Ele, para que Ele possa dar o livramento, não, as pessoas começam a murmurar e a reclamar, né? Ô Senhor, olha o inimigo aí, ô Senhor, nós vamos ser destruídos, né? Ó Senhor, nós vamos ali ser aniquilados, conforme os discípulos de Jesus fizeram, quando ele estava atravessando o mar da Galileia ali, veio a tempestade e o vento, né? E ali o povo de Israel ficou com medo de morrer, né? E Jesus condenou a atitude daqueles homens, dizendo: homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Né? Jesus estava ali bravo, né? Dizendo: não é possível, eu estou aqui do lado de vocês, estou aqui no barco com vocês e vocês estão com medo de morrer, né? Jesus reclamou deles mesmo e falou: pô, até quando? Até quando eu vou estar aqui com vocês? Aí vocês não vão aprender nada comigo, né? Então, irmão, sabe, que você, sabe, nos momentos de luta e dificuldade, você possa se levantar para o quê? Para buscar ao Senhor e apresentar a Ele aquilo que Josafá apresentou. Josafá proclamou um jejum, né, e toda a nação veio. Olha só, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aí Josafá orou ao Senhor. E Josafá orou, irmãos, uma oração que você tem que aprender. Não as palavras, porque quando você pegar uma oração pronta e você ler, você está rezando. Eu sempre falo assim, eu não gosto de orações prontas. Para mim, oração pronta, né, não serve para nada. Então você pega aquele livrinho de oração para batalha espiritual, oração para libertação, oração para não sei o quê, oração para quebra de vínculo. Para mim isso não vale. Assim como pegar uma pregação pronta na internet e pregar, para mim não vale. Não vale, apesar da inspiração divina, apesar daquilo que Deus fez através daquela pregação, ou através daquilo que Deus fez através de uma oração, né? Nós devemos o quê? Lançar diante de Deus o nosso coração. E as palavras que saem da nossa boca devem ser palavras que nós estamos sentindo. Não palavras copiadas que às vezes você não sabe nem o que está falando ali, né? Quando você está lendo uma oração, quando você está lendo alguma coisa e falando com o Senhor, lendo, né? Isso é terrível, irmãos. Você não deve ser assim, né? Você tem que aprender do jeito certo. E a igreja de Cristo tem aprendido coisas que são completamente abomináveis a Deus e praticam, achando que está tudo certo, mas não está certo. O que Deus deseja é ouvir o que está no seu coração. O que Deus deseja é ouvir aquilo que está saindo do seu sentimento naquele momento. Né? E Josafá fez isso. Josafá, juntamente com Ezequias, fizeram a mesma coisa. Eles apresentaram o problema diante de Deus e adoraram a Deus, dizendo: nós sabemos que tu podes nos ajudar, Senhor. Ele disse, olha só o que Josafá falou: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Por isso que eu sempre falo assim, né? A nossa oração a Deus deve começar com adoração, sempre. Dizer: ô Senhor, como eu te amo, ô Senhor, como eu te adoro, ô Senhor, como tu és poderoso. Não vá copiar minha oração aqui, né, irmãos? Né? Mas é um exemplo para você, né? Que você se apresente diante de Deus dizendo aquilo que você sente dele,
aquilo que ele representa para você, aquilo que ele é para você. É assim que deve ser, né? A nossa oração, nosso coração, porque nós não nos apresentamos diante de Deus só para pedir, nós nos apresentamos diante de Deus só para reclamar, só para colocar coisas nas mãos dele. Nós apresentamos diante de Deus para falar daquilo que nós sentimos, para adorar o Deus de toda a terra, para ministrar ali a nossa fé como Josafá fez, né? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir, né? Ezequias fez a mesma coisa, né? Rabsaque falou assim, ó, não adianta vocês clamar ao Deus de vocês aí não, porque nenhum Deus das nações que nós conquistamos conseguiram nos vencer, né? E Josafá apresentou a carta ali e falou assim, olha, estão falando isso aí, mas eu bem sei, Senhor, que eles conseguiram conquistar aquelas nações porque o Deus deles não era verdadeiramente Deus, mas tu és Deus, né? Olha só, irmãos, a fé, né? A fé expressa através de palavras, a fé expressa através de palavras, não palavras, né, que não representam a fé, mas a fé expressa através de palavras que geram, que chegam ao coração de Deus, que mexe com o Senhor, né, que mexe com o Senhor, né, que faz com que o Senhor pegue aquela oração ali e fala, ah, sim, lógico que eu sou assim, e eu vou fazer para mostrar que eu sou assim, né? Você está precisando de um milagre na sua vida? Está precisando de coisas grandes na sua vida? Né? Coloque-se diante de Deus e derrame o seu coração diante dele e fale, Senhor, eu sei que tu és poderoso. Senhor, eu sei que tu podes me ajudar. Nenhum outro pode, mas eu sei que tu podes me ajudar. Né? Eu sei que tu podes fazer, Senhor, né? E aí o Senhor Deus já está ali com o coração dele amolecido, né? O coração dele amolecido para, né, fazer aquilo que você necessita, aquilo que você deseja, apesar, né, das circunstâncias, pode acontecer qualquer coisa ali ao seu redor, mas Deus poderá te ajudar, né? E o nosso Deus é um Deus de resposta, né? O nosso Deus é um Deus de poder, né? E ali Josafá, ele orou ao Senhor desta forma, né? Desta forma. E aí o Senhor Deus veio com poder, as pessoas estavam ali, sabe, reunidas, né? A congregação de Israel estava reunida, né? E começaram ali a adorar a Deus e começaram a clamar ao Senhor, né? Isso me lembra a igreja, né? Se Deus permitir, logo estaremos reunidos novamente, né? Mas isso me lembra a igreja, irmãos, nós reunidos ali, clamando numa só voz, ministrando numa só voz a adoração ao Senhor, e aí a resposta de Deus vem, e aí o poder de Deus vem, né, irmãos? A igreja é importante, a congregação é importante, a reunião é importante, o poder de Deus se manifesta, né? A revelação de Deus é manifesta para a glória do santo nome do Senhor, para a glória do santo nome do Senhor, e o povo estava reunido ali, irmãos, né? Buscando ao Senhor, buscando ali, né, o refrigério de Deus, e aí veio a resposta do Senhor. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Josiel, Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita e dos filhos de Asaf. Jaziel disse, escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor. O Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre um levita, sobre um cantor, irmãos, né? Jaziel era um cantor, era um levita, né? E o povo estava adorando ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus veio e envolveu este homem. E esse homem que não era um profeta, mas foi usado em profecia, por causa do poder de Deus, ele era um levita, ele era um cantor, ele era um ministro de louvor ao Senhor, e o Senhor Deus disse, e usou este homem para revelar, e disse, assim diz o Senhor, não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus.
Você quer ouvir isso, né? Eu queria ouvir isso. Nas minhas lutas, eu queria ouvir isso, né? Constantemente. Que a nossa luta não é nossa, é de Deus. E você pode agir desta forma. Eu creio, irmãos, eu vou falar para você. Eu creio que a nossa luta não é nossa, a nossa luta é de Deus. Deus quer o melhor para nós. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. E se for necessário, como foi neste caso aqui com Josafá, o Senhor Deus luta por nós. Mas enquanto nós temos força, nós devemos lutar. Nós devemos nos apresentar com a força que Deus nos dá, né? Levando em frente a nossa vida e suportando as nossas aflições para que nós alcancemos a nossa vitória. E muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, a sua luta, ela não durará 1 dia, 2 dias ou 3 dias. A aflição do povo de Israel, né? A gente vê esse texto bíblico, parece que tudo aconteceu em 1 hora, né? Mas não, irmãos, estavam 50 quilômetros, estiveram assim alguns dias para que a manifestação de Deus acontecesse e para que Deus viesse e revelasse isso ali ao rei Josafá através de um ministro de louvor, né? Para que o coração do povo, o coração do rei, né, se apacentasse, né? Lembra que nós lemos ali o texto bíblico no versículo número 3, Josafá teve medo. O Senhor veio para dar uma palavra de conforto, o Senhor veio para dar uma palavra de exortação e de poder, para que o povo de Deus pudesse ali se levantar e ter tranquilidade para fazer aquilo que Deus falou, não é? E olha, irmãos, esteja atento à voz do Senhor. O Senhor continua derramando do seu Espírito. O Senhor continua usando homens, usando, né, pessoas para profetizar em nome dEle palavras que nós necessitamos ouvir. O Senhor continua usando ministrações, pregações, o Senhor continua usando louvores para falar com o seu povo, o Senhor continua usando a palavra dEle para revelar a grandeza do poder dEle, a resposta talvez que você necessite para a sua luta. Talvez você precisasse ouvir isso hoje para você se levantar e falar assim: Senhor, eu vou em frente agora porque eu sei como agir. Senhor, eu vou em frente agora porque eu sei como eu devo proceder. E eu sei que Tu estás comigo, Senhor. E eu sei que Tu lutas as minhas lutas. Eu sei que Tu fazes ali aquilo que é necessário para que eu possa vencer. E aí Deus se alegrará. E você, com certeza, se levantará e estará forte. Forte para vencer, forte para lutar, né, irmãos? Forte para lutar, né? Nunca recuse uma luta, né? Nunca recuse algo que Deus coloque à sua frente, né? Eu sempre falo assim, irmãos, que, né, quando a gente busca em Deus, eu sempre busquei estar na presença do Senhor. Sempre busquei que Deus estivesse dirigindo a minha vida, tanto familiar, profissional e ministerial. Eu sempre falo assim, a gente deve ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Tudo deve ser equilibrado, nada pode falhar. Você não pode negligenciar nada de Deus, nem a família, nem o trabalho, nem o ministério. Você não pode negligenciar. Negligenciou um, não dá certo. Negligenciou um, começa a pipocar a área que você está ali negligenciando. Você tem que ter sabedoria, entendimento, né, para você não negligenciar nenhuma das áreas que Deus colocou na sua mão para você cuidar. Deus colocou uma família para você cuidar, colocou na sua mão uma família para você cuidar, então você não pode negligenciar isso. Deus te deu um trabalho, né, para que você tenha sustento da sua família, né? Você não pode negligenciar. Deus te deu um ministério, né, para que você possa abençoar vidas. Se você negligenciar isso, você está negligenciando o próprio Deus. Você está me ouvindo? E as pessoas estão fazendo isso
né? Muitas vezes negligenciando as coisas que são de Deus. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece quando você negligencia? Começa a dar errado. E quando começa a dar errado as questões espirituais, você começa a ficar friozão, você começa a perder, né, a revelação do Espírito, você começa a não sentir nada, né, quando você está orando, e aí você já foi destruído pelo seu inimigo. Sabe, irmãos, tenha sabedoria, né? E as pessoas, quantas vezes estão se destruindo porque não tem sabedoria para lidar com tudo aquilo que está nas suas mãos, né? Deus não vai te dar nada que você não possa cuidar. O que talvez esteja acontecendo é que você está cuidando muito mal daquilo que Deus te deu para cuidar, né? E você tem cuidado mal. Então você tem condições de cuidar bem, mas você tem cuidado mal, porque você não tem ouvido a voz do Senhor, com certeza. Que você talvez não esteja entregando a Deus aquilo que você tem que entregar, ou consagrando a Deus aquilo que você tem que consagrar, e talvez você esteja o quê? Você esteja, né, cansado, né, e, né, deixando com que o mundo cuide de todas essas áreas, né? Família, trabalho, ministério. Não vou, tô cansado já falei tanto, já trabalhei tanto, né? Tô cansado já, deixa, né? Como é que fala aquela música lá, né? Como é que é? Deixa o mundo te levar, alguma coisa assim, né? E tem gente que tá assim, irmãos, sabe? Né? Tem gente que tá assim, né? Deixando o mundo levar. Deixa aí, ó. Aconteceu, tudo bem. Não é assim que Deus deseja que aconteça na sua vida nem na minha vida. Deus deseja que você atue para que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Você já ouviu isso várias vezes de mim, né? E aí, irmãos, né? E aí veio a resposta de Deus na unção do Espírito Santo, conforme nós dissemos, né? E aí o que acontece? O Senhor deu aquela revelação, né, de que a batalha não é deles, e aí o Senhor falou: nesse encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês, né? O Senhor está com você. Não tenha medo, nem se assuste, o Senhor está com você. Vai para a batalha, esteja ali disposto a batalhar. O Senhor falou: vão lá, amanhã saiam ao encontro deles, vão ao encontro deles, não se negue a lutar, não se negue a batalhar, não se negue a se levantar, não se negue a fazer as coisas, né, que Deus tem te ordenado e Deus tem te falado. E quando precisar, Deus vai lutar por você e você vai ver a destruição do seu inimigo à sua frente, ao seu redor. E você, irmão, sabe, eu sempre falo assim, sabe? Quantas vezes Deus me livrou de coisas que eu nem sei. Quantas vezes Deus afastou o bandido, afastou o acidente, né, no seu trajeto, e você nem sabe. Você nem precisou lutar, porque o Senhor lutou por você ali. Sabe, quantas vezes isso aconteceu já? Na minha vida, inúmeras vezes aconteceu isso, eu tenho certeza, né? Inúmeras vezes, eu tenho certeza absoluta que o Senhor estava ao meu lado em determinadas situações da minha vida, né? Me guardando e me protegendo, e às vezes eu nem sabia o que estava acontecendo, mas Ele estava cegando, né? Cegando os olhos ali do bandido, do assassino, do destruidor, para que eu pudesse, né, passar em tranquilidade pelos caminhos que eu deveria passar. Muitas vezes saindo da igreja meia-noite, muitas vezes saindo de visitas a irmãos que estavam com problemas, para dar um aconselhamento e orar. Saía meia-noite, meia-noite e meia, com os meus filhinhos pequenos, né? Quantas vezes Deus
né? Colocou um batalhão de anjos, né, no portão da minha casa para guardar a minha casa enquanto eu estava fora, fazendo a obra dele para que nada acontecesse ali. Quantas vezes Deus fez tudo isso e ele nem me falou às vezes, o Senhor falou, eu vou fazer, eu te guardo, confia em mim. Quantas vezes o Senhor só falou isso, confia em mim, eu te guardo, eu te protejo, eu cuido da sua família, né? Quantas vezes isso aconteceu, né? E quantas vezes eu não vi aquilo, o livramento que Deus deu, não é? Então, meus irmãos, que você, sabe, confie no Senhor teu Deus, que você confie, né, naquele que pode te ajudar, e que você tenha uma postura correta em relação às suas dificuldades, às suas lutas, porque o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, está contigo, está ao teu lado, para te guardar e te proteger, para te colocar de pé e para te dar a vitória que você necessita. Deus te dá a vitória que você necessita. Você vai receber hoje uma grande vitória. Você vai receber hoje um grande poder. Aonde você está, você vai receber isso. Porque o nosso Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Porque o nosso Deus, quando Ele fala, Ele executa. Porque o nosso Deus não mente. Porque o nosso Deus está presente. Porque o nosso Deus fala através do seu Espírito Santo. Porque o nosso Deus profetiza coisas grandes e poderosas para as nossas vidas, para a sua vida. Eu creio nisso, para a glória do santo nome do Senhor, somente para a glória do santo nome do Senhor. E ali, irmãos, só para você saber, né? O povo de Israel foi até a frente da batalha, e quando eles puderam perceber, né? Eles puderam perceber, só existiam cadáveres ali no vale onde eles estavam. Por quê? Porque eram 3 reis, 3 nações, né? 3 nações. Um rei começou a destruir o outro. Começaram a lutar entre eles, né? E um matou o outro. As 3 nações foram destruídas por elas mesmas. Por elas mesmas ali, né? No vale onde elas estavam acampados. E o povo de Israel só foi lá para pegar os despojos, as riquezas que estavam ali, no meio daqueles soldados mortos e destruídos. Você já imaginou isso, né, irmãos? Você já imaginou isso? Isso acontece, irmãos. Nosso Deus não muda, nosso Deus tem poder para executar isso. Nosso Deus tem poder para te ajudar hoje. Nosso Deus tem poder para te libertar hoje. Nosso Deus tem poder para te curar hoje. Nosso Deus tem poder para mandar embora da sua vida qualquer situação, obra de maldição, obra de macumbaria. O nosso Deus tem poder para mandar embora vícios. Nosso Deus tem poder para mandar embora. Nosso Deus tem poder para banir da sua presença tudo aquilo, né, que não pertence a você, que não foi dada por Ele a você. Que você se posicione, que você haja como Josafá, como Ezequias agiu, né? Para que você possa ser abençoado da mesma forma, presente diante de Deus. Corra para os braços do Senhor na sua luta e na sua dificuldade, e diga a Ele que Ele pode te ajudar. Você sabe disso, e aguarde ali o poder de Deus se manifestar na sua vida, e a glória de Deus se manifestar na sua história. Você crê? Eu creio, para a glória do santo nome do Senhor. E se eu creio, e porque eu creio, eu vou orar por você agora. Eu vou orar para Deus te abençoar. Eu vou orar para Deus se manifestar a você agora. Eu vou orar para que Deus faça uma grande obra na sua vida, uma obra de libertação, uma obra de poder, para que você possa o quê? Se alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és a nossa alegria, a nossa paz, Senhor. Tu és o poder vivo, Senhor. Tu és a unção que nós necessitamos, Senhor. Tu és a resposta
a resposta que nós necessitamos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, vem sobre o teu povo, Senhor. Vem sobre o teu povo, Senhor. Tira toda a religiosidade, Senhor. Tira todo, Senhor, toda a tranqueira que foi colocada, Senhor, por costumes malditos, Senhor da glória, que não levam a nada. Mas mostra a tua verdade sobre a tua igreja agora, com poder, Senhor, para que o teu povo te glorifique, para que o teu povo te louve, para que o teu povo cante louvores a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mexe, Senhor, eu te peço, mexe com as emoções, mexe com o coração, Senhor da glória, Pai. Mexe, Senhor da glória, nas decisões, Senhor. Oh Deus, coloca na mente do teu povo, Senhor, aquilo que eles precisam corrigir, aquilo que eles precisam, Senhor da glória, Pai, mudar para que, Senhor da glória, tu possa determinar a vitória e a bênção, Senhor. Senhor, tu és poderoso para fazer esta obra, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para se revelar à tua igreja agora. Tu és poderoso, Senhor, para tirar o cativeiro das trevas. Tu és poderoso, Senhor, para arrancar a cegueira espiritual, Senhor. Tu és poderoso para fazer esta obra, Senhor. Pai, eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo com a autoridade do teu poder, com a autoridade do teu Espírito Santo, na autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Senhor. Pai, que a tua igreja, Senhor, que a tua igreja se levante para lutar, para vencer. Que a tua igreja se levante para lutar, baseada, Senhor da glória, Pai. Ó Senhor de toda a glória, na tua orientação, baseada, Senhor da glória, como tu queres que nós executemos, Senhor. Porque a vitória é certa, Senhor. A vitória é certa para o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Você está abençoado, irmão. Você está abençoado, minha irmã. Você está abençoado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você está abençoado porque Deus está presente. Porque Deus é presente neste culto. Deus é presente na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.